para fazer esse trilho, eu vou usar esses 3 square aqui que eu já tenho pronto. Eu tinha bastante, gente. Eu tenho um vídeo aí que mostra uma gaveta praticamente cheia de florzinha e de square. Então, eu já estou praticamente eliminando todos. E vou usar, então, esses três square. O barbante cru, né, que é o Soberano da Eco Brasil, número 6, não tá aparecendo muito aqui. Ó, número 6. Vou usar também o marrom, também da Eco Brasil, número 6. E o amarelo, também da Eco Brasil, número 6. Vou estar usando também a minha guerreira, né, que é a agulha, número 4, e uma tesoura. E já vamos dar início com o barbante cru. Lembrando que esse trilho não é criação minha, né? Eu não sei dizer a vocês quem foi que criou, mas aí eu vou gravar com essas cores aí para vocês. Em qualquer um dos leques, vou introduzir a minha agulha, vou aqui puxar o fio, ó. Eu sempre deixo assim um pedaço para depois eu arrematar. E vou subir aqui, ó, 3 correntinhas me valendo com um ponto alto. Volto dentro do leque, faço mais um ponto alto. Uma correntinha de separação, volto novamente dentro do leque, faço mais um ponto alto e mais um ponto alto. Já tenho 4 pontos altos separados de uma correntinha. Uma correntinha de separação, volto novamente dentro do leque e faço mais 2 pontos altos. Fiquei aqui dentro desse leque 3 blocos de 2 pontos altos separados de uma correntinha. Faço uma correntinha de separação, vou no próximo espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou no próximo espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e vou aqui, ó, no próximo leque e faço um leque sobre ele. Três pontos altos, 2 correntes, volto no mesmo espaço e faço mais 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou no próximo espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou no próximo espaço de uma correntinha, faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou no próximo leque e faço 3 blocos de 2 pontos altos separados de uma correntinha. Então, fiz 2 pontos altos, uma correntinha, volto dentro do leque, faço mais 2 pontos altos, uma correntinha, volto dentro do leque e faço mais 2 pontos altos. Então, fiquei com os 3 blocos de 2 pontos altos separados de uma correntinha. Faço uma correntinha de separação, vou para o próximo espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos.
uma correntinha de separação, vou no próximo espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou no próximo leque e faço um leque sobre ele. Três pontos altos, 2 correntes, volto no mesmo espaço e faço mais 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou no próximo espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou no próximo espaço de uma correntinha, faço 3 pontos altos. E vai ficando lindo assim. Uma correntinha de separação e vou aqui onde eu iniciei a primeira, o primeiro ponto alto em correntinhas, ó, na primeira, na segunda, na terceira correntinha, vou introduzir minha agulha, fechei com um ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas valendo com um ponto alto, e no segundo ponto alto faço 2 pontos altos sobre ele, ou seja, um aumento. Uma correntinha de separação, vou no próximo bloco de 2 pontos altos. No primeiro eu faço um ponto alto sobre ele, no segundo faço 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou para o terceiro bloco de 2 pontos altos. No primeiro deles eu faço um ponto alto, no segundo faço 2 pontos altos. Ficando assim, ó. Uma correntinha de separação. E aqui, ó, onde eu tenho um bloco de 3 pontos altos, no primeiro deles, faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, vou no espaço de uma correntinha e faço um bloco de 3 pontos altos. Observa que aqui, ó, eu não fiz correntinha e vim para a primeira correntinha fazer bloco de pontos altos, não. Fiz a correntinha e vim para o primeiro ponto alto do bloco. Depois eu fiz a correntinha que eu vim trabalhar o bloco de pontos altos no espaço de uma correntinha. Uma correntinha de separação, vou no próximo espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, eu vou dentro do leque e faço um leque sobre ele. Uma correntinha de separação, vou no próximo espaço de uma correntinha e faço o bloco de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou no próximo espaço de uma correntinha e faço um bloco de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, e como aqui são os blocos, ó, e precisa fazer aumento, então aqui eu não vou aqui no espaço de correntinha fazer blocos de pontos altos, não. Eu vou fazer aqui um ponto alto, ó, no último ponto alto do bloco. Sempre que aproxima o lado dos aumentos, você vai ver, ó, aqui foi no primeiro ponto alto do bloco.
E aqui é no último ponto alto do bloco. Então, a correntinha de separação, vou no primeiro bloco de 2 pontos altos. No primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. No segundo, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou no segundo bloco de 2 pontos altos. No primeiro ponto alto, um ponto alto sobre ele. No segundo, faço 2 pontos altos sobre ele. Uma correntinha de separação, vou no terceiro bloco de 2 pontos altos. No primeiro ponto alto, faço um ponto alto. No segundo, 2 pontos altos sobre ele. Ficando assim, ó. Uma correntinha de separação e aqui, ó, no primeiro ponto alto do bloco, faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, vou no primeiro espaço aqui de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou no próximo espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou aqui, ó, dentro do leque e faço outro leque. 3 pontos altos, 2 correntes, volto no mesmo espaço e faço mais 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou no próximo espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou no próximo espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Aqui antecede a parte do aumento, então já é diferente a forma que vamos trabalhar nesse bloco. Uma correntinha de separação, então, ó, no último ponto alto do bloco, faço um ponto alto aqui. Uma correntinha de separação, e onde eu iniciei o ponto alto em correntinhas, primeira, segunda, na terceira correntinha, vou introduzir minha agulha e fechar com ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas me valendo com um ponto alto. No segundo ponto alto, faço um ponto alto. Observa que vai só aumentando, né? Então, no terceiro ponto alto, eu faço um aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto alto do bloco. Uma correntinha de separação, vou no próximo ponto alto do segundo bloco, faço um ponto alto. No segundo ponto alto, também faço um ponto alto. No terceiro ponto alto, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, no terceiro bloco, no primeiro ponto alto dele, faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação e vou aqui, ó, onde eu fiz o ponto alto sozinho, vou colocar um ponto alto sobre ele. E aonde tem as correntinhas, ou melhor, a correntinha, eu vou colocar 2 pontos altos aqui dentro, formando um bloco de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou no próximo espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou no próximo espaço de uma correntinha
faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, eu vou aqui dentro do leque e faço outro leque sobre ele. 3 pontos altos, 2 correntes, volto no mesmo espaço e faço mais 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou no próximo espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou no próximo espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, eu vou aqui no espaço de uma correntinha e faço 2 pontos altos. E onde eu fiz o ponto alto sozinho, vou fazer um ponto alto sobre ele. Aqui também eu fiquei com um bloco de 3 pontos altos. E tá ficando assim, ó. Uma correntinha de separação, vou nos blocos, ó, onde tem os aumentos. No primeiro bloco, no primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. No segundo ponto alto, um ponto alto. No terceiro ponto alto, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou no segundo bloco, no primeiro ponto alto do bloco, faço um ponto alto. No segundo ponto alto, um ponto alto. No terceiro, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou no primeiro ponto alto do último bloco, faço um ponto alto. No segundo ponto alto, um ponto alto. No terceiro, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou aqui onde eu tenho ponto alto sozinho, faço nele um ponto alto. Na correntinha, 2 pontos altos. Mais uma vez foi formado um bloco. Uma correntinha de separação, vou no espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou no espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, eu vou no próximo leque aqui, ó, e vou fazer um leque sobre ele. Três pontos altos, 2 correntes, volto no mesmo espaço e faço mais 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou no espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou no próximo espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou aqui no espaço de correntinha e faço 2 pontos altos. Onde eu fiz o ponto alto sozinho, vou fazer um ponto alto sobre ele. E formou o bloco de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, onde eu iniciei o ponto alto em correntes, ó, primeiro, segundo, na terceira correntinha, fecho um ponto baixíssimo. Subo 1, 2, 3 correntinhas me valendo como ponto alto,
vou no segundo ponto alto e faço um ponto alto sobre ele. No terceiro, um ponto alto sobre ele. No quarto ponto alto, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, vamos para o segundo bloco. No primeiro ponto alto, faço um ponto alto sobre ele. No segundo, um ponto alto sobre ele. No terceiro, um ponto alto sobre ele. E no quarto, 2 pontos altos sobre ele. Uma correntinha de separação, vou no outro bloco e faço a mesma repetição. Uma correntinha de separação e vou aqui, ó, no bloco de 3 pontos altos, que no primeiro ponto alto faço apenas um ponto alto. Uma correntinha de separação e vou no espaço de uma correntinha aqui e faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou no espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou no espaço de uma correntinha, faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou aqui no leque e faço um leque sobre ele. Três pontos altos, 2 correntes, volto no mesmo espaço e faço mais 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou no espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou no espaço de uma correntinha, faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou no espaço de uma correntinha, faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e vou aqui, ó, onde eu tenho os 3 pontos altos. No último dele aqui, ó, vou fazer um ponto alto apenas. Uma correntinha de separação, vou nos blocos onde eu faço os aumentos. No primeiro bloco, faço um ponto alto. No segundo ponto alto, faço um ponto alto. No terceiro ponto alto, um ponto alto. E no quarto ponto alto, faço 2 pontos altos. O aumento é sempre no último ponto alto do bloco. Uma correntinha de separação, vou para o próximo bloco e faço a mesma repetição. Uma correntinha de separação, vou para o próximo bloco e faço a mesma repetição. Uma correntinha de separação e vou no bloco, ó, de 3 pontos altos aqui no primeiro deles, fazer um ponto alto sozinho. Uma correntinha de separação e vou onde tem a correntinha, faço 3 pontos altos.
uma correntinha de separação, vou no próximo espaço de uma correntinha, faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou no próximo espaço de uma correntinha, faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou aqui no próximo leque, faço um leque sobre ele. Uma correntinha de separação, vou no próximo espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou no próximo espaço de uma correntinha, faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou no próximo espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e vou aqui no bloco. No último ponto alto do bloco, faço apenas um ponto alto. Uma correntinha de separação, eu vou na terceira correntinha do ponto alto, introduzo minha agulha, puxo o fio e já vou arrematar essa linha. Olha só, rapidinho faz, né? Então, eu preciso de 3 desse aqui. Então, da mesma forma que eu fiz esse, eu vou fazer mais um nesse square e nesse, tá bom? Assim que eu terminar, eu retorno com vocês. Aqui no leque, eu vou introduzir minha agulha, eu vou puxar o fio. Agora, nós vamos emendar um motivo no outro. Deixar aqui um pedaço para fazer os arremates. Vou subir 3 correntinhas, me valendo com um ponto alto. Volto no mesmo espaço, faço mais um ponto alto, mais um ponto alto. 3 pontos altos, 2 correntes, volto no mesmo espaço e faço mais 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou no espaço de uma correntinha e faço um bloco de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou no próximo espaço de uma correntinha, faço um bloco de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou no próximo espaço de uma correntinha e faço um bloco de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e vou aqui, ó. Nesse espaço eu ponho 2 pontos altos e o terceiro eu ponho em cima do ponto alto, formando também um bloco de 3 pontos altos. Dessa forma aqui. Uma correntinha de separação e vou aqui aonde eu tenho os aumentos, faço ponto alto sobre cada ponto alto de base, fazendo um aumento no último ponto alto de cada bloquinho desse aqui. O último ponto alto é esse, e é nele que eu faço aí, ó. Foi nele que eu fiz aí 2 pontos altos
fazendo um aumento. Uma correntinha de separação, vou para o próximo bloco e faço o mesmo procedimento. Ponto alto sobre ponto alto e o aumento. Esse é o último ponto alto da base, então aqui eu faço 2 pontos altos nele, que é o aumento. Uma correntinha de separação, vou para o próximo bloco e faço a mesma coisa. Nos 3 eu fiz aumento. Uma correntinha de separação, vou aqui no ponto alto sozinho, faço um ponto alto sobre ele. No espaço da correntinha, faço 2 pontos altos. Formei um bloco de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou no próximo espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou no próximo espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou no próximo espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, eu vou aqui, ó, dentro do leque, observa bem. Aqui eu vou fazer meio leque, que são 3 pontos altos. Sem nenhuma correntinha, eu laço o fio, pego outro motivo e vou aqui, ó, no leque, olha só. Ele tá assim. Então, eu laço o fio, pego outro leque e completo aqui, fazendo meio leque. Que são 3 pontos altos, sem intervalo de corrente. Ficando assim, ó. E sigo fazendo o mesmo processo que eu fiz nesse lado aqui. Correntinha de separação, espaço de correntinha 3 pontos altos, correntinha de separação, espaço de uma corrente 3 pontos altos, correntinha de separação, no espaço de uma correntinha 3 pontos altos, correntinha de separação, no próximo espaço de uma correntinha 2 pontos altos e em cima do ponto alto sozinho, um ponto alto sobre ele. Uma correntinha de separação e vou aqui, ó, onde eu subi 3 correntinhas valendo como ponto alto, um ponto alto sobre ele, no próximo ponto alto, um ponto alto, no próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto, no próximo 2 pontos altos, que é o aumento. E vou seguir, porque é muito fácil, fazendo a mesma coisa, ó, o que eu fiz aqui, cheguei aqui, eu fiz esse processo que eu acabei de explicar para vocês. Vou continuar fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui, que é ponto alto sobre ponto alto com aumento no último ponto alto de cada bloquinho. Espaço de uma correntinha, ponto alto em cima do ponto alto solteiro. Na correntinha, 2 pontos altos, conforme eu fiz na parte anterior aqui.
sigo. Quando chegar aqui no leque, faço meio leque, sem correntinha nenhuma, passo para outro motivo, faço meio leque e sigo fazendo o mesmo procedimento. Quando chegar aqui, faço o leque, volto fazendo o mesmo procedimento. E quando chegar desse lado aqui, a mesma coisa. Faço 3 pontos altos aqui dentro, sem nenhuma correntinha, passo para cá, volto circulando com a cor amarela. Eu vou fazer os meus aqui. Quando eu chegar aqui aonde eu iniciei, eu volto com vocês, porque aí eu já vou arrematar esse fio para a gente trabalhar com outra cor. Tá certo? Até já. E agora, vamos voltar a trabalhar com barbante cru. Eu vou fazer 2 voltas igual essas aqui. Tanto que eu vou fazer um pouco aqui com vocês e vou dar continuidade porque fica só repetição. Então, eu puxei o meu fio aqui, ó, já deixei um pedaço aí para fazer o acabamento. E vou fazer um leque aqui subindo 3 correntinhas. Vou voltar no mesmo espaço e fazer mais 2 pontos altos, né? Porque as 3 correntinhas eu subi valendo já com ponto alto. Dois pontos altos, faço 2 correntes e volto aqui, ó, no mesmo espaço. E faço mais 3 pontos altos, formando o leque. Uma correntinha de separação, vou no espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou no espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou no próximo espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou no próximo espaço que faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e vou aqui, ó, no bloco de 3 pontos altos, pulo os 2 primeiros, no terceiro eu faço um ponto alto. Uma correntinha de separação e sigo fazendo pontos altos sobre cada ponto alto de base. E aqui no último ponto alto desse primeiro bloco, faço 2 pontos altos, ou seja, eu faço um aumento. Uma correntinha de separação, vou pro segundo bloco e faço o mesmo procedimento. No último ponto alto do bloco, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou pro próximo bloco e faço o mesmo procedimento.
ponto alto sobre cada ponto alto de base. No último ponto alto, o aumento. Uma correntinha de separação, vou aqui no bloco de pontos altos, desse lado aqui, foi no último aqui, né? Pulando 2 e faço no último. E nesse aqui, ó, é no primeiro. Então, no primeiro ponto alto, um ponto alto sobre ele. Uma correntinha de separação, vou no próximo espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Correntinha de separação, no espaço de correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, no próximo espaço, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, no próximo espaço, 3 pontos altos. Aqui, você dobra aí a atenção, porque é quando a gente passa de um motivo para o outro. Agora, eu vou trabalhar nesse motivo daqui, ó. Então, o que é que eu vou fazer? Eu fiz aqui o bloco de 3 pontos altos, não vou fazer correntinha, ó. Eu laço minha agulha, ó, e já vou pro próximo espaço de uma correntinha, sendo o primeiro espaço do segundo motivo. Olha aqui. Não tem erro. Eu sempre faço assim, ó, bem juntinho, ó, pra ele ficar bem apertadinho. Aí, eu formo aqui o bloco de 3 pontos altos. Ficando assim, ó. E sigo fazendo o mesmo processo que eu fiz nesse aqui, certo? Olha aí. Então, o que eu fiz nesse aqui, vou fazer nesse e vou fazer nesse aqui também. Quando for mudar aqui, ó, o próximo motivo, você faz a mesma coisa que foi feito aqui, ó. Quando chegar aqui no canto, você vai fazer o leque e volta fazendo o mesmo procedimento, certo? Quando chegar aqui, você vai fechar na terceira correntinha, caminha com a linha pro meio do leque, faz outro leque e continua realizando o mesmo procedimento, muito fácil. Eu vou fazer 2 voltas no cru da Soberano. Quando eu fizer as 2 voltas, eu retorno com vocês, tá bom? Fiz as 2 voltas, né, conforme eu havia falado com vocês. Não arrematei aqui o fio na cor natural, porque já já eu retorno trabalhando com ele novamente. Mas aí, eu vou aqui, ó, nesse leque mesmo. Então, aqui nesse leque, vou introduzir o fio na cor marrom, subir aqui 3 correntinhas e vou fazer aqui leque sobre leque, 3 pontos altos, 2 correntinhas, volto no mesmo espaço e faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação.
É a mesma coisa das voltas anteriores, ó. Uma correntinha de separação, no próximo espaço, fiz 3 pontos altos, uma correntinha de separação, no próximo espaço de uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha de separação, no próximo espaço de uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha de separação, vou no próximo espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, aqui ó, onde eu tenho o bloco de 3 pontos altos, e no último deles eu faço um ponto alto sozinho. Uma correntinha de separação, vou pro bloco de aumento, ó, só pontos altos. Então, eu coloco um ponto alto sobre cada um deles. E no último ponto alto, 2 pontos altos, fazendo o aumento. Então, essa volta aqui é do mesmo jeito das demais. Então, eu vou fazer aqui, ó, uma volta na cor do marrom café. E eu volto novamente, fazendo mais uma volta no barbante da cor cru, né, no natural, que é esse aqui. Quando eu fizer essas 2 voltas, eu retorno com vocês. Oi, gente, voltei aqui para dar continuidade na nossa peça, que já estamos quase finalizando. Fiz as 2 voltas, conforme eu havia falado com vocês. Mas eu quero fazer uma observação, porque aqui, ó, essa última volta, aqui, ó, normal, como a gente vinha fazendo anteriormente. Mas quando chegou aqui, ó, nos blocos de pontos altos, eu fiz normalmente, ponto alto sobre ponto alto com aumento, mas aqui, onde tinha as correntinhas, eu coloquei ponto alto também. Somente nas partes do aumento, para facilitar a última volta nossa aqui, que é a volta do acabamento. Então, eu não cortei o barbante aqui na cor marrom, porque, ó, deixei ela aqui presa. Eu só ia trabalhar mais uma volta e já voltava a trabalhar com ela, então aí já deixei aqui presa. Então, aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo, ó, pego assim, faço um ponto baixo, subo uma correntinha e vou fazer aqui dentro do leque 4 pontos altos com picôs. Um ponto alto, 3 correntinhas, volto aqui, ó, no ponto alto e faço um ponto baixo. Embaraçou. Então, 3 correntinhas, volto aqui e faço um ponto baixo. Novamente, um ponto alto. Três correntinhas, volto no ponto alto e faço um ponto baixo, formando o ponto picô. Um ponto alto. Três correntinhas, volto no ponto alto e faço um ponto baixo. Então, já tenho 3 pontos altos e 3 pontos picôs. Então, mais um ponto alto, 3 correntinhas, volto no ponto alto, fecho com um ponto baixo. Formei aí um bloquinho de 4 pontos altos com 4 pontos picôs. Faço uma correntinha,
Vou no próximo espaço de uma correntinha e faço um ponto baixo. É importante você começar o bico sempre pelo leque, para dar certinho, para casar aqui, ó, na peça. Uma correntinha, vou no próximo espaço de uma correntinha e faço um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto baixo, ou seja, ponto alto com ponto picô. Vou fazer aqui 3 pontos altos com ponto picô. Uma correntinha, vou no espaço de uma correntinha e faço um ponto baixo. Eu vou fazer com esse padrão até chegar aqui, ó. Quando chegar aqui, eu retorno com vocês. Tá ficando assim, ó, que bico mais lindo, gente. Então, aqui eu fiz com 4 pontos altos e 4 pontos picôs. E esses aqui com 3 pontos altos e 3 pontos picôs. Ou seja, 4 pontos altos eu vou fazer só no leque. Chegamos aqui, ó, na parte dos aumentos. Então, aqui, observa bem. Vou fazer uma correntinha, vou pular 2 pontos altos. No próximo, faço 3 pontos altos com ponto picôs. Uma correntinha, vou pular 2 pontos altos, vou aqui no próximo e faço um ponto baixo. Uma correntinha, pulo 2 pontos altos, vou aqui no próximo e faço 3 pontos altos com ponto picôs. Uma correntinha, vou pular novamente 2 pontos altos, no próximo um ponto baixo. Uma correntinha, pulo 2 pontos altos, no próximo 3 pontos altos com picôs. Uma correntinha, pulo 2 pontos altos, no próximo um ponto baixo. Uma correntinha, pulo 2 pontos altos, no próximo 3 pontos altos com ponto picôs. Uma correntinha, pulo 2 pontos altos, no próximo faço um ponto baixo. Uma correntinha, pulo 2 pontos altos, vou no próximo e faço 3 pontos altos com ponto picôs. Uma correntinha, pulo 2 pontos altos, no próximo um ponto baixo. Uma correntinha, pulo os 2 pontos altos e aqui no primeiro espaço
faço 3 pontos altos com os pontos picosos. Vocês observaram que aqui nessa parte oval, ou seja, na parte dos aumentos, pulamos 2 pontos altos. Olha, deu certinho. Muito linda essa peça, né, gente? Vocês podem fazer do jeito que eu expliquei, que dá certinho. Uma correntinha, vou no próximo espaço de uma correntinha e faço um ponto baixo. Uma correntinha, vou no próximo espaço e faço os 3 pontos altos com ponto picoso. Maria, como que é o ponto picoso que você fala? 3 correntinhas e o ponto baixo. Uma correntinha e vou aqui no espaço, ó, onde eu fiz a emenda, e faço um ponto baixo. É importante que a emenda, olha, que aqui na emenda fique sempre o ponto baixo. Entendeu? Aqui eu fiz o bloco com ponto picoso e aqui, ó, na emenda, o ponto baixo. Porque se aqui fosse fazer, se você fosse fazer aqui o bloco com ponto picoso, não ficaria tão bonito, porque ele ia ficar assim, borcando, tá? Ia ficar assim, ó. Mas como você vai fazer um bloco aqui, o ponto picoso desse lado e o outro aqui, então fica bem certinho. Na hora que você coloca lá, ele vai ficar certinho, porque ficou um espaçozinho aqui, ó, entre um e outro, certo? Então, agora fazemos uma correntinha, vou no próximo espaço e faço os 3 pontos altos com ponto picoso. Uma correntinha, no próximo espaço, um ponto baixo. Uma correntinha, vou no próximo espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos com ponto picoso. Uma correntinha. Agora, nessa parte aqui do aumento, eu vou pular 3 vezes, em vez de 2 pontos altos, 3 pontos altos. Por 3 vezes eu vou fazer dessa forma, mas somente aqui, nesse aqui do meio, ó. São 3 motivos, nesse aqui eu vou fazer isso. Mas aí observa bem. Então, fiz uma correntinha, vou pular 2, 3, aqui, ó. No quarto, faço um ponto baixo, uma correntinha, pulo 2 pontos altos, no próximo faço o bloco 3 pontos altos com os pontos picosos.
uma correntinha e vou pular 2 pontos altos, no próximo um ponto baixo, uma correntinha, pulo 2 pontos altos, no próximo faço um bloco de 3 pontos altos com os pontos picôs. Uma correntinha, e agora eu vou pular aqui, ó, 1, 2, 3, aqui no quarto faço um ponto baixo. Então eu já pulei 3 pontos altos, né, pela segunda vez. Então os outros 3 pontos altos eu vou pular aqui no finalzinho, então fica bem facinho de você saber. Uma correntinha, pulo 2 pontos altos, no próximo o bloco com ponto picôs. Uma correntinha, pulo 2 pontos altos, no próximo um ponto baixo, uma correntinha, pulo 2 pontos altos, no próximo o bloco. Uma correntinha, pulo 2 pontos altos, no próximo faço um ponto baixo, uma correntinha, vou pular os 3 pontos altos e aqui no espaço de uma correntinha faço o bloco com um ponto picôs. Uma correntinha, vou no próximo espaço de uma correntinha e faço um ponto baixo, uma correntinha, no próximo espaço faço os pontos altos com ponto picôs. Uma correntinha e vou aqui, ó, onde eu fiz a emenda, faço um ponto baixo, uma correntinha, vou no próximo espaço de uma correntinha e faço o bloco de pontos altos com ponto picôs. Uma correntinha, eu vou no próximo espaço de uma correntinha e faço um ponto baixo, uma correntinha,
Vou no próximo passo e faço os pontos altos. Uma correntinha, vou aqui, ó, pulo 2 pontos altos, no próximo faço um ponto baixo. Então, aqui, ó, é da mesma forma que eu fiz aqui no primeiro motivo. Só o do meio que teve essa modificação. Esse aqui, você pula 2 pontos altos, faz ponto baixo, pula 2 pontos altos, faz o bloco, 2 pontos altos, faz ponto baixo e vai seguindo, fazendo bloco, fazendo ponto baixo, pulando 2 pontos altos de base, separando com 2 correntes. Quando chegar aqui no leque, eu retorno com vocês. Já cheguei aqui no leque, já fiz os 4 pontos altos aqui, aqui ficou certinho, pulando 2 pontos altos conforme eu falei com vocês. Agora, eu vou virar aqui pro outro lado. E vamos trabalhar outra parte aqui da nossa peça. Como eu fiz os 4 pontos altos aqui com os pontos picôs, eu fiz já uma correntinha, vou no espaço de uma correntinha e faço um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha e vou trabalhar da mesma forma até chegar aqui nesse espaço aqui, ó. Quando chegar aqui, eu retorno com vocês. Então, cheguei aqui no espaço, né, onde eu falei para vocês. Agora, eu vou subir uma correntinha, vou pular 2 pontos altos de base. No próximo, faço o bloco de pontos altos com correntinha. Uma correntinha, pulo 2 pontos altos, no próximo, um ponto baixo. Então, esse lado aqui é da mesma forma do outro lado que eu acabei de mostrar para vocês. Então, aqui, ó, eu vou seguir trabalhando com esse padrão, pulando 2 pontos altos de base nessa parte oval. Quando chegar aqui, ó, aqui tem que cair o ponto baixo. Se caiu o bloco de pontos altos com picô, você errou em algum lugar. Então, aí você tem que voltar para rever onde você errou. Então, eu vou trabalhar até chegar aqui no próximo bloco, que é esse bloco do meio aqui, ó. E retorno com vocês. Tô certinho, gente, olha aí. Pulando 2 pontos altos de base. Aqui também, olha, coloquei justamente na emenda. E aqui, ó, na parte do aumento aqui do meio. É só nesse aqui, ó, que a gente tem que pular 3 pontos altos 3 vezes. Deixa eu arrumar mais aqui a cama. Colocar ela mais pra cá. Isso. Então, agora eu faço aqui uma correntinha. Vou pular 2, 3. Aqui no quarto, faço um ponto baixo. Uma correntinha. Pulo 2 pontos altos. No próximo, faço o bloco.
uma correntinha, pulo 2 pontos altos, no próximo faço um ponto baixo, uma correntinha, pulo 2 pontos altos, no próximo faço o bloco. Uma correntinha, vou pular 2, 3 pontos altos, no próximo faço um ponto baixo, uma correntinha, pulo 2 pontos altos, no próximo faço o bloco. Uma correntinha, pulo 2 pontos altos, no próximo faço um ponto baixo. Uma correntinha, pulo 2 pontos altos, no próximo faço o bloco de 3 pontos altos com os picôs. Uma correntinha, pulo 2 pontos altos, no próximo ponto baixo. Uma correntinha, vou pular os 3 pontos altos da frente, no espaço de uma correntinha, faço o bloco. Uma correntinha, no próximo espaço de uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, no próximo espaço, bloco de pontos altos, com os picôs, é claro, né? Uma correntinha e vou aqui onde fiz a emenda, faço um ponto baixo. E vou seguir com esse padrão até chegar no final da nossa peça, porque aqui é só repetição. Vamos trabalhar nos espaços de uma correntinha, nesses blocos aqui é pulando só 2 pontos altos, e quando chegar aqui no finalzinho, eu retorno com vocês. Cheguei aqui no finalzinho da peça. E aqui aonde eu iniciei com um ponto baixo, vou fazer aqui uma correntinha, vou introduzir minha agulha, puxar o fio e já vou arrematá-lo. Olha só, gente. Graças a Deus. Falta agora só os acabamentos, que eu já vou fazer, para eu não ficar acumulando peças aí com acabamento, mas muito lindo, gente, olha só. Então, aqui, ó, onde eu arrematei o fio, eu vou colocar aqui na minha agulha de tapeceiro. Vou caminhar com esse fio aqui, ó. Que ele fica bem preso. Então, vou entrar com ele aqui novamente, pegando parte
do barbante cru, ó, que aí não tem como ele escapulir, ó. Então, normalmente, só esse aqui que eu faço isso. Os outros, eu viro a peça, ó. Então, aqui tá a vela. Vou acender. Já fico com minha vela aqui em cima da minha mesa, com isqueiro, com fio de polipropileno. E já vou fazer o acabamento. Eu não fazia assim antes, gente, ó. Pode ver assim que tem algumas partes, ó, que tá sem fazer. Que eu já dei uma adiantada nessa parte aí de acabamento. Então, queima aqui, ó. Aí eu venho com a tesoura, corto logo a pontinha, dou mais uma reforçada aqui, pra ficar bem preso. Gente, eu não sei se é porque eu queimo com o fio amarelo, mas fica um pouco borrado. Será se o branco deixa assim? Se vocês souberem e quiser deixar no comentário para mim, porque como eu falei, né, que eu não tinha costume de fazer acabamento assim com fio de polipropileno. Mas eu vi as meninas falando tanto aí no canal, e aí resolvi fazer isso e tô gostando. Só que eu acabei comprando o fio amarelo, ó, amarelo. E quando é na hora de fazer o acabamento, fica, olha como fica aí, ó. Assim, até hoje não recebi nenhuma reclamação, mas se não ficasse essa marca aí, seria melhor, né? Que fazer no fio amarelo, o amarelo bebê não vai mostrar. Mas eu não trabalho, né, só com amarelo bebê. Então, sempre faço assim, ó. Dou as primeiras queimadinhas aqui. Depois corto o fio e venho e reforço. Ó. Eu colava também com a cola de silicone. Mas aí demorava ainda, às vezes passava 2, 3 dias para eu dobrar a peça. E assim, com essa cola aqui não. Ó. Com essa aqui eu termino. Se eu quiser dobrar e colocar já ali na prateleira, eu já faço isso. E se fosse para fazer entrega, né, fosse alguma encomenda, como já aconteceu, eu já embalo e já mando para a pessoa. Então, assim, tem suas vantagens, né? A gente vai assistindo aí os vídeos das colegas, que eu amo assistir os vídeos de vocês, gente. Amo, amo, amo. Normalmente, porque aqui em casa eu assisto os vídeos de vocês ou no computador ou na Smart TV. No YouTube, né? Eu coloco o YouTube e como eu já passei para vocês aí a minha rotina, às vezes quando eu chego da igreja, que eu lancho ou janto, aí eu vou pro meu sofá lá em cima, tem vídeos meus aí que eu mostro lá no meu sofá assistindo, se não me engano, é a Aline e um outro eu mostro assistindo a Esmeralda do canal, é Deusa, né? Do canal Esmeralda Crochê. Mas aí eu assisto outras também, né? A Rit, a gente acaba esquecendo, né? Que são tantas colegas inteligentes que temos aí, graças a Deus, meninas assim que trabalham muito bem. Meninas e meninos, né? Que tem o Roger e também gosto demais de assistir o Roger.
de assistir o... Ai, gente, eu tinha que fazer a lista, né? Assisto um monte, mas eu acabo esquecendo os nomes. Mas tem colegas aí, gente, que, ó, nota 10. E é assim, né? Eu creio que eu estou contribuindo com vocês também. Vocês estão inspirando aí nas minhas peças. E eu inspiro na de vocês. Porque somos uma família, né? Somos a família do artesanato. E mais propriamente do crochê. Tenho o meu quintal. Ó, agora, vou dizer para vocês aqui que eu já fiz o almoço, né? Almoçamos. Já tem um tempinho que eu vim aqui terminar esse passo a passo. Meu marido arrumou a cozinha hoje para mim, né? E eu agradeço, porque às vezes a gente cansa, né? Gente, a minha filha fez um sistema aqui em casa, eu amei. Porque a gente cansa, faz almoço, faz janta. Não sei vocês, né? Eu amo demais cuidar da minha casa. Amo, gente, do fundo do meu coração. Limpar minha casa, né? Às vezes eu pago uma pessoa para me ajudar. Mas eu gosto demais de cuidar da minha casa. A faxina é difícil, né? Porque a casa é grande. Tem que pagar mesmo. Mas assim, ó, limpar, passar um pano na casa. E lavar roupa, passar. Só que assim, chega uma hora que você, sei lá, parece que você fica um pouco enfadada, como diz os baianos, né? Eu sou baiana, viu, gente? Por isso que eu tô falando assim. Acho que os nordestinos, em geral, têm essa fala, né? Fica enfadada. Eu aprendi com minha mãe. Aí minha filha, que é psicóloga, ela fez uma coisa aqui muito boa. Ela falou, mãe, a partir de hoje, e isso já tem o quê? Uns 4 meses. A senhora não vai fazer comida no final de semana. Os domingos vai ser para você. Ou se a senhora quiser mexer no ateliê de você, da senhora, você mexe. Vai ser seu. A comida, eu se viro aqui com meu pai. Ou eu faço, ou meu pai faz, ou a gente vai almoçar fora. Gente, pois não é que tá funcionando. Às vezes eu encosto lá na cozinha para lavar a louça. Aí meu marido fala, não, hoje é sua folga. Ou então minha filha estiver lá. Até meus meninos falam, mãe, hoje é sua folga. E eu tô amando isso, gente, porque eu adianto bastante aqui no meu ateliê. Agora que meu ateliê, até agora eu não senti necessidade de criar escala, não. Porque, assim, é claro que a gente tem um cronograma, né? Criar escala que eu falo assim, no sentido de alternar o trabalho de casa com o trabalho do crochê, né? Mas, assim, a minha rotina, além dessa aqui, a gente cuida de igreja. Nós somos evangélicos, meu marido é pastor. E então a gente viaja para as outras congregações também. E sempre que eu viajo, como não é eu que vou dirigindo, sempre é meu marido, eu vou fazendo as peças, né? Ele vai dirigindo, eu vou fazendo as peças. Aí lá também, quando eu tenho folga lá na congregação, também faço. Enfim, até agora eu não senti necessidade aqui de fazer escala. Aqui, né? Sempre que eu posso, eu venho pra cá. Eu coloco à noite, eu fico lá no sofazinho, né? Fazendo lá em cima, assistindo vocês. Até meia-noite e pouco, ó, ficou um pra trás aqui, ó, todo mundo ter olhado. Meia-noite e pouco, que eu gosto depois de orar, né? Depois desse horário eu vou orar. E acordo bem cedinho, 5, no mais tardar 6 horas da manhã. E vou cuidar do meu quintal, das minhas galinhas, colocar comida para as galinhas. Agora não está na época dos canteiros, porque está na época de chuva, né? Estamos em abril, aqui ainda está chovendo.
Mas em maio eu vou plantar ali meus canteiros, tenho 3 canteiros. Então é assim, muito bom, graças a Deus, nada que me pese. Até a comida final de semana não tava pesando tanto, mas aí minha filha quis fazer isso, coisa de psicólogo, sabe? E eu achei foi bom demais. Comer comida diferente. E quando a gente sai pro restaurante, muito bom. Então é isso, minha gente, olha. Deixa eu apagar aqui. Finalizei. Fazendo esse processo todo aqui, vou mostrar para vocês como que eu trabalho aqui no meu ateliê. Então, eu deixo aqui no cantinho. Finalizada, graças a Deus, finalizei. Prontinho, gente. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, gente, se enriqueceu você de alguma forma, não esqueça, deixe seu comentário, deixe um coraçãozinho para mim, deixe seu like, divulga, tá certo? Então, até o próximo vídeo, se Deus me permitir. E eu desejo tudo de bom, que o Todo-Poderoso, né, te abençoe naquilo que você tanto precisa. Se é uma cura, que o Senhor te dê essa cura, seja ela física, seja ela espiritual, seja emocional. Se é uma prosperidade em qualquer área da sua vida, que o Senhor conceda para você e para toda a sua família. É o que eu desejo do fundo do meu coração, para cada um de vocês, né, que assistem os meus vídeos, que me dá desse apoio. Tá certo? Até mais.